Estamos iniciando aí o nosso talk show da Educação Adventista em celebração aos 70 anos da Educação Adventista na cidade de Maringá. Obrigado porque você tem aí nos acompanhado. Cada dia nós temos aí recebido pessoas especiais, né, que fazem parte dessa história, tanto aqui dentro da nossa cidade como na Educação Adventista, né? Para que esse projeto pudesse acontecer, né, nós temos aí vários patrocinadores. Quero agradecer todos eles. Quero agradecer também o apoio do Cinep, do Sinfantil, que estão sempre com a gente. Essa parceria já é de longa data, né? Vamos lá, dona Geisa, iniciando mais um talk show. E daí? Vamos lá, e hoje nós temos um convidado muito especial. Para apresentar este convidado, eu vou ler porque eu não quero perder nada do currículo Eu vi que dele. o currículo dele é enorme. É enorme, então eu vou ter que ler porque senão ainda vai ficar alguma coisa de fora. Mas vamos lá. O nosso convidado de hoje é Silvio Magalhães Barros II, atual prefeito de Maringá. Nasceu em 11 de dezembro de 1956, na própria cidade, filho de Silvio Magalhães Barros e Bárbara Cecília Neto Barros. Faz parte de uma família com forte tradição política. Seu pai e seu irmão, Ricardo Barros, também já ocuparam a prefeitura de Maringá. Formado em engenharia civil, com especialização em engenharia sanitária e ambiental pela UEM, contribuiu com uma sólida carreira no setor público e privado. Atuou no turismo como diretor da Amazonas Tour, primeiro presidente da Fundação Vitória Amazônica. Foi ainda secretário de Turismo do Amazonas, do Paraná, e também secretário nacional de Turismo em Brasília. Na política municipal, foi eleito prefeito de Maringá em 2004, reeleito em 2008 e em 2024 voltou a assumir a liderança da cidade como prefeito em exercício. No governo do Paraná, ocupou cargos como secretário de Planejamento, secretário de Desenvolvimento Urbano e chefe da Casa Civil. Além da vida pública, é empresário e sócio da Solução Consultorias. É isso aí. Tudo isso. Que bom, né? Que bom, Pelo menos né? tem bastante serviço aí. Prefeito, a Geisa fez uma leitura aqui, falou um pouquinho sobre a sua vida profissional, né? Mas a gente quer conhecer o outro lado. Quem é realmente o Silvio Barros, né? Fala um pouquinho aí sobre a sua trajetória, como você cresceu, aonde você cresceu, como você se tornou essa pessoa influente, um pouquinho sobre a sua família. Bem, eu sou um maringaense, nascido aqui na nossa cidade. Estudei aqui, fiz faculdade na UEM de Engenharia Civil e optei pela área da Engenharia Sanitária e Ambiental, porque eu gosto muito de meio ambiente. E hoje sou casado com a Bernadette, nós temos 3 filhos, temos 5 netos, está chegando mais um, Que bênção! e temos uma bisneta. É uma família realmente maravilhosa. Agradeço muito a Deus por isso. Gosto de lidar com coisas espirituais. Desde muito cedo eu sempre fui muito envolvido com Deus e com as coisas ligadas à igreja, embora eu não fosse adventista, eu era católico, mas um católico bem praticante. Que legal! E depois, quando conheci de fato o Evangelho, aí comecei a caminhar numa outra direção. E nessa outra direção cruzamos com um colportor adventista que nos ensinou como aprender de fato a usar a Bíblia. E a partir daí, a simpatia pela igreja adventista foi um processo natural. Então hoje sou adventista do 7º dia. E trabalho aqui em Maringá como um missionário. Baseado na palavra de Deus, está escrito lá em Romanos que toda autoridade é constituída por Deus e que não existe autoridade sem a permissão de Deus. Então eu entendo que exercer autoridade é uma missão divina. A gente deve satisfação a Deus acima de qualquer coisa. Verdade. Então, por isso, me considero um missionário no trabalho que faço na gestão pública, como alguém que está cumprindo uma tarefa
determinado por Deus. Que legal. Amém, por isso. E é uma bênção para nós, né? Poder ter o senhor como prefeito, conhecer um pouquinho da sua trajetória, né, prof? Verdade. Prefeito, a gente vê assim que em Maringá a educação ela tem crescido muito, né? Seja com escolas municipais, com escolas particulares. Como que o senhor vê esse avanço, né, dessas escolas na nossa região, na nossa cidade? Bem, a educação precisa ser considerada como uma base na construção de uma pessoa. E é o alicerce. Quanto melhor, quanto mais forte, quanto mais sólida a educação, mais alto a pessoa pode subir. Como qualquer prédio, se você tem uma fundação rasa, você só pode construir 2 ou 3 andares. Se você tiver uma boa fundação sólida, aí você pode fazer muito mais. A educação é assim, nós precisamos interpretá-la como sendo a base, como sendo o fundamento de uma pessoa do ponto de vista profissional, na sua formação como ser humano. E aí é natural que a gente cada vez fortaleça mais esse processo de oferecer educação às pessoas. Quando eu era criança aqui em Maringá, a gente nem todo mundo tinha a oportunidade de estudar. Haviam poucas famílias que tinham pessoas com um curso superior. As faculdades em Maringá chegaram num momento em que muita gente trabalhando aqui na agricultura não conseguia abrir mão da força de trabalho de um filho para ir estudar em Curitiba. Só as famílias mais abastadas. Sim. Então, pouca gente tinha essa oportunidade. Hoje, com tantas faculdades, com tanta estrutura educacional aqui em Maringá, todo mundo tem a chance de estudar. Mas aí o que acontece? Na medida em que as pessoas estudam, na medida em que elas adquirem uma formação mais sólida, elas também vão se distanciando de determinadas tarefas, atividades e profissões que a gente diria de menor qualificação. E cidades muito avançadas na educação, países muito avançados na educação, acabam sentindo que não há mais pessoas para assumir as funções básicas. E aí eles precisam trazer de outros lugares. Foi assim com o Japão, quando não tinha mais gente para trabalhar na linha de operação, na linha de produção das fábricas, e começaram a buscar brasileiros, descendentes de japoneses, os Dekaseg, para irem lá no Japão fazer um trabalho que os japoneses não queriam mais fazer. Porque alcançaram um nível de formação educacional que não justificava você ter uma pessoa com curso superior trabalhando na linha de montagem de uma fábrica. Felizmente, nossa cidade está chegando nesse ponto. Que bênção. Hoje, muitas empresas sentem falta de pessoas de baixa qualificação profissional para fazer coisas que têm que ser feitas. Alguém tem que descarregar o caminhão no supermercado, né? Porque senão como é que vai fazer? E aí tem dificuldade de encontrar pessoas dispostas a fazer isso. Isto é uma consequência de uma boa formação educacional. É um problema, mas é um problema bom da gente ter. Exatamente. Com certeza. Prefeito, assim, a gente está aí falando um pouquinho sobre educação e você está falando desse crescimento, né? Dessa educação que está ficando cada vez mais qualificada, né? Nós estamos hoje aqui num programa falando um pouquinho sobre educação confessional, né? Que tem um cunho religioso, né? A gente vê o crescimento, né? E eu acho que é uma retomada, né? Porque a educação confessional ela já foi muito forte numa época da história do Brasil e talvez mundial. Mas hoje a gente tem visto, principalmente no nosso país, uma retomada dessas escolas confessionais. Quer sejam escolas tradicionais católicas, né? Evangélicas, e também no nosso caso aqui da educação adventista, né? Falando propriamente. Qual a contribuição que essa educação e qual a diferença que essa educação com um fundo religioso,
que busca reforçar nas crianças valores éticos, cristãos, né? Preparando eles para serem bons cidadãos aqui nesta terra, mas também no reino dos céus. Qual a importância disso para a nossa cidade? Como prefeito, você consegue enxergar a importância disso? Isso tem que crescer mais? Minha opinião, né? Sim. A Bíblia fala para a gente que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, nosso corpo e da nossa alma ou do nosso intelecto, né? do nosso espírito. Então, o ser humano é composto desses 3 componentes. Quer ver? Vamos imaginar assim. É um triângulo. Corpo, mente e espírito. Hoje em dia, a sociedade dá muita ênfase para o físico e para o intelectual. E pouca ênfase para o espiritual. Então, inverte. A pirâmide. E esta pirâmide, com o vértice para baixo, não tem equilíbrio. Ela cai para um lado ou para o outro. Como se fosse uma gangorra, né? Então, para que ela possa ter uma base sólida e equilibrada, o espiritual tem que estar em primeiro lugar. A educação confessional contribui para que leve-se em consideração a importância do espiritual. Coisa que muitas vezes na educação secular e mesmo na educação pública, isto às vezes nem pode ser considerado. Sim. É até proibido, porque o Estado é laico. Então, isso não pode fazer parte do currículo. E com isso, a gente tem uma sociedade desequilibrada. Eu entendo que o papel da educação confessional é extremamente importante para que a gente possa ter uma sociedade realmente equilibrada, onde a gente possa ter seres humanos que entendem que nós temos que trabalhar os 3 componentes juntos para que efetivamente a humanidade evolua. E, por enquanto, quem está fazendo esse trabalho é a educação confessional. Que legal, né, gente? Que conversa profunda, né? Essa educação confessional aqui que o prefeito, né, exemplificou tão bem, né? Esse tripé do desenvolvimento físico, mental e espiritual de forma equilibrada, ela só é possível porque existem pessoas, né, professora Geisa, que trilharam esse caminho. E agora a gente vai dar uma pausa e você vai ficar conectado aí, assistindo o nosso quadro Na Sala da Memória. É um quadro que conta a visão de pessoas, alunos, ex-professores, ex-funcionários, pessoas que contribuíram para que a educação adventista completasse esses 70 anos e a gente volta já já. Olá, tudo bem? Meu nome é professora Maria Edmar, eu dou aula para o 3º ano do ensino fundamental, trabalho aqui no colégio desde 2011, conheci o colégio aqui através de uma amiga, estava precisando de uma professora e para auxiliar uma turminha lá no 1º aninho, já passei por todas as séries do 1º ano até o 5º ano, mas me identifiquei demais com o 3º ano, a série que eu amo, e estou aqui até hoje. Tenho 2 filhos, Diego e André, que estudaram aqui, são frutos da educação adventista, hoje estão no mercado de trabalho, bem-sucedidos, sabedores dos seus direitos e deveres. E o importante para mim, dos meus filhos fazendo parte, sendo fruto da educação adventista, é que eu vejo eles incluídos no mercado de trabalho e tudo que eles aprenderam aqui é o propósito de servir, eles estão aplicando na vida profissional deles. Então a educação adventista fez diferença na vida dos meus filhos e tenho certeza que faz diferença na vida de todos os alunos que passam aqui pela educação adventista. Das muitas coisas que me marcaram na educação adventista e me mostraram que eu estou no rumo certo, na direção certa, fazendo a coisa certa para o reino do céu, para o reino de Jesus, é uma aluna que passou por mim, chamada Laura. Depois de uns anos, eu assisti uma entrevista dela na Rádio Novo Tempo e ela dizendo que ela escolheu ser pedagoga por causa de uma professora que marcou a vida dela.
e citou o meu nome. E isso me emocionou, me encheu de gratidão e me mostrou que a gente está no caminho certo, no rumo certo. A educação adventista nesses 70 anos fez toda a diferença aqui na nossa comunidade, porque ao longo desses anos ensinamos os nossos alunos a defender os seus direitos, a serem reflexivos, a terem um pensamento crítico, sabendo dos seus direitos, dos seus deveres, mas o principal propósito da educação adventista é levar esses alunos para as comunidades com o espírito de servir, porque aqui a nossa principal função é ensinar o serviço ao próximo, a responsabilidade que eles têm com a comunidade, com as pessoas. O servir é o foco principal da educação adventista, assim como Jesus ensinou pra gente, servir ao próximo. Eu queria dizer para as futuras gerações que vão passar aqui pelo Colégio Adventista, que vocês aproveitem os amigos, que vocês aproveitem as amizades, que você aproveite esse momento que você estará aqui no colégio, mas que você entenda que ao passar por aqui você vai ter uma educação diferenciada. Aqui você vai aprender valores, aqui você vai aprender sobre Deus, esse seu Criador que te criou para fazer diferença no mundo, para fazer diferença na vida das pessoas. Aqui você vai ter excelência acadêmica na sua formação, mas o principal não é excelência acadêmica, o principal é você saber que é um Deus que te buscou, que te resgatou, e é isso que a educação adventista vai passar para você. Então aproveite, se alegre, aproveite aqui fazendo novas amizades, se divertindo na educação adventista. Sou apaixonada pelo 3º ano, vocês sabem disso. E um beijo para os meus alunos. Amo todos vocês. Um beijo da professora Maria Edmar. Eu não sei vocês, mas eu fiquei bem emocionada em ver essas histórias de pessoas que realmente ajudaram a construir tijolinho por tijolinho, né? Esses 70 anos de história aqui na cidade de Maringá. Mas vamos dar continuidade. Hoje nós estamos aqui com o nosso prefeito, né, professora Geisa? Estamos nos sentindo assim muito honradas, né? O coraçãozinho tá acelerado, tá sendo diferente esse dia de hoje, né, prof? Ah, com certeza. Afinal de contas, não é qualquer um, né? Estamos alguém também que faz parte dessa trajetória, né? Prefeito da Educação Adventista está fazendo 70 anos aqui em Maringá. Não é pouca coisa também, né? E a gente gostaria de ouvir como o senhor conheceu a Educação Adventista, se de alguma forma ela fez parte da sua história também, né? Aqui na cidade, como o senhor conheceu? Conta para nós um pouquinho. Bem, eu conheci a Educação Adventista quando conheci a Igreja Adventista. E não estudei em escola adventista, estudei em escola pública, mas de qualquer forma, quando tive meu filho, ele teve a experiência de estudar numa escola adventista, então a gente conhece um pouco de como funciona, do relacionamento que existe entre a igreja, a escola, a família, dentro de princípios muito claros, muito bem estruturados e bem fundamentados. Então, eu sei o quanto é importante isso, principalmente no mundo de hoje, né? Quando as pessoas enfrentam tantas dificuldades na área da saúde emocional e mental. A Organização Mundial da Saúde coloca a saúde mental como o mais grave problema de saúde do mundo hoje. E a gente receber orientação e princípios na escola, não só na educação, mas na formação do caráter, na formação integral do ser humano, faz muita diferença. E eu quero parabenizar a Escola Adventista em Maringá pelos seus 70 anos e pela contribuição que fez, trazendo para a gente cidadãos que são seres humanos integrais, completos. Muito Que bem. legal, que bom. Prefeito, a gente já falou um pouquinho, né? Você acabou de parabenizar aí a educação adventista, né? Nós hoje somos quase 2.000 alunos aqui na cidade, somando a escola da professora Geisa e a minha escola, né? E a gente se sente privilegiada por estar vivenciando esses momentos, né? A gente vê que Maringá
completou esse ano 78 anos, né? Nós nascemos 8 anos depois, né? E a gente, quando começa a estudar, e agora pensando aí nas celebrações que nós teríamos durante todo esse ano aqui de 2025, a gente vai buscar a história, a gente vê que a educação adventista começou aqui na nossa cidade em 1955, apenas com 18 aluninhos, né? Numa sala nos fundos da Igreja Adventista Central de Maringá, com uma professora voluntária, que não recebia salário, ela doava o tempo dela, era alguém que sonhava, né? A gente ter chegado nesse número para nós, realmente a gente vê a mão de Deus, né? Guiando o curso dessa trajetória, né? Nós temos aí muitos pais visualizando esse nosso talk show, são pais que já passaram pela educação adventista, são pais que estão passando, e talvez a gente tenha futuros pais acompanhando, né, esse momento. Qual é o recadinho aí que o senhor deixaria para essas possíveis famílias que virão, né, a estar conosco? O senhor recomenda a nossa escola? O senhor acredita nesse projeto? Como eu disse, eu não só acredito, como tenho certeza de que cumpre um papel extremamente importante na construção de uma sociedade mais responsável, mais sólida, mais solidária e mais cristã. Claro, recomendo a educação adventista, que aliás está crescendo muito. Aqui em Maringá já está precisando mais escolas, porque a fila de espera está grande demais. Tá grande, né? É verdade. Então, tem muita gente querendo colocar os filhos na escola adventista. Algumas pessoas, sabendo que eu sou adventista, vêm pedir para mim, falam, escuta, você não consegue furar a fila lá um pouquinho para eu colocar meu filho? E eu tento, pelo menos, fazer contato, né, para saber se a gente consegue abrir um espaço. Mas o importante é que está crescendo e está contribuindo com a nossa cidade. E em termos de mensagem, o que eu poderia deixar aqui de mensagem? Durante uma fase da minha vida, eu conheci a teoria de Gaia, a hipótese de Gaia, que foi desenvolvida por Sir James Lovelock. E o que ele explica é que a Terra, o planeta, funciona como um ser vivo. A Terra se autorregula, como se fosse um organismo vivo, do mesmo jeito que existem inúmeras bactérias e micro-organismos dentro da gente, estão convivendo comigo agora nesse momento, cada um deles cumprindo o seu papel. A Terra também funciona desse jeito, como sendo um ser vivo, único. E traduzindo assim de um jeito mais fácil, é como se a Terra fosse uma espaçonave que está navegando pelo espaço, mas nessa espaçonave não existe lugar para passageiro. Todo mundo é tripulante. Cada pessoa tem uma função. Cada um de nós tem um papel. Deus nos criou com um plano. E o problema acontece quando a gente não entende, ou não acredita, ou não encontra qual é o plano para o qual nós fomos colocados aqui. E aí nós, na função de tripulantes do planeta, falhamos em cumprir a nossa missão. Isto coloca em risco o destino da espaçonave inteira. Eu entendo que a educação adventista ajuda as pessoas a compreenderem o seu papel, a entenderem, elas fazem parte de um organismo. Elas precisam cumprir a sua missão. E descobrir qual é a missão que Deus estabeleceu para a nossa vida, não é em qualquer lugar que a gente vai descobrir, não. Só que só quem descobre isto, só quem se coloca dentro desse papel, é que consegue, de fato, ser feliz. Uau, muito profundo. Profunda essa reflexão, né, prof? Muito.
Prefeito, estamos encerrando, agradecemos aí a sua presença, por ter aceito o nosso convite, né? Mas eu cheguei em Maringá há pouco tempo, eu sou paranaense, né? Mas toda a minha trajetória aí educacional, já são 23 anos de educação adventista, foi fora do meu estado natal, né? Então, passei por várias regiões, trabalhei lá na região norte, amazônica, Cuiabá, Belo Horizonte, né? Mas eu gostaria de parabenizar, né? Em nome da prefeitura, em nome da educação aí dos pais, pelo trabalho. Eu vi escolas públicas aqui muito especiais, né? Nós temos um CEMEI na frente da nossa escola, na mesma rua ali do Colégio Adventista da Zona 4, e eu fico observando a organização, né? A diretora é nossa parceira, ela utiliza o nosso auditório ali para os eventos da escola, para as reuniões. A gente fica observando, né, não só a estrutura, né, predial, que é de qualidade, mas é algo que eu não tinha visto ainda em outros lugares do Brasil, né? Que Deus continue lhe concedendo sabedoria, né, discernimento para junto da sua equipe, continuar investindo nisso que a gente que é educador acredita, né? Que a educação realmente ela pode transformar a vida das pessoas. Que Deus te abençoe nessa tua trajetória, nessa tua jornada, para que Ele te conceda cada dia os recursos necessários, né? Para a nossa prefeitura continuar investindo nessa área tão especial. Amém. Aceita uma oração antes da gente encerrar esse momento? Com certeza. Então vamos lá. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar hoje com o nosso prefeito. Obrigado porque a cada dia o Senhor tem cuidado dele, da sua equipe, da sua gestão. Continue, meu Deus, abençoando ele, dando discernimento, sabedoria, inteligência, para que as melhores decisões sejam tomadas, para que a nossa cidade continue prosperando. Que a cada dia o Senhor possa usá-lo como instrumento neste lugar, para abençoar muitas outras famílias. Senhor, continua abençoando a educação, não somente a educação adventista, mas as demais redes confessionais e também a nossa educação pública. Amém. Que o Senhor continue abençoando a cada professor, a cada educador, que a cada dia nós possamos sair dos nossos lares e entrarmos nas escolas onde estamos alocados e transformarmos a vida das crianças que entram em contato conosco. Nos abençoe e abençoa principalmente a vida do prefeito, também da sua família, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Eu que agradeço. Tá ótimo. Obrigado, professora Geisa.